Continuando, então, o Diário de Madre de Santa Faustina, ela tinha apenas sido aceita no convento, né? E ela teve que ficar ainda mais um ano morando de favor antes de ir para o convento. Agora vamos seguir. Neste tempo, tive que lutar contra muitas dificuldades, mas Deus não me negava a sua graça, e eu começava a sentir uma saudade cada vez maior de Deus. A senhora que me acolheu, embora fosse muito piedosa, não compreendia a felicidade da vida religiosa e, na sua bondade, começou a fazer outros planos de vida para mim. Mas eu sentia ter o coração tão grande que nada o poderia preencher. Por isso, voltei-me para Deus com toda a alma sedenta dele. Isso ocorreu durante a oitava de Corpus Christi. Deus encheu a minha alma de luz interior e de um melhor conhecimento dele, como sumo bem e suma beleza. Compreendi quanto Deus me amava. É eterno o seu amor para comigo. Foi durante a recitação das vésperas, com palavras simples que fluíram do meu coração. Fiz a Deus o voto de castidade perpétua. Desde este momento passei a sentir-me mais próximas de Deus, meu esposo. Desde este momento, fiz uma pequena cela em meu coração, onde sempre me encontrava com Jesus. Cela é também o nome que dá para o lugar que as irmãs ficam no local onde ela ficava nesse convento. Era uma sala grande, única, né, que é onde ela tem a cama dela, o armário, essas coisas. Então, aquele pedacinho que ela fica chama cela. Eu sei porque eu já li mais uns pedaços mais para frente no livro onde vai contar. Finalmente chegou um momento em que se abriu para mim a porta do convento. Foi no dia 1º de agosto, à tarde, na véspera de Nossa Senhora dos Anjos. Sentia-me imensamente feliz. Parecia que havia entrado na vida do paraíso. O meu coração só era capaz de uma contínua oração de ação de graças. Mas depois de 3 semanas, percebi que aqui havia pouco tempo para a oração, e muitas outras coisas se falavam à alma, incentivando-me a ingressar numa ordem mais rigorosa. Este pensamento fixou-se profundamente na minha alma, mas não havia nisso a vontade de Deus. No entanto, esse pensamento, ou seja, essa tentação, tornava-se cada vez mais forte, de tal maneira que um dia decidi contar tudo à Madre Superiora e sair decididamente da congregação. Mas Deus conduziu-me de tal modo às circunstâncias que eu não conseguia falar com a Madre Superiora. Entrei na pequena capela, antes de ir descansar, e pedi a Jesus que me iluminasse sobre esse assunto, mas nada recebi na minha alma, e apenas uma estranha inquietação, que eu não compreendia. Tomava conta de mim. Mas apesar de tudo, decidi que, de manhã logo, após a Santa Missa, iria falar com a Madre Superiora e comunicar-lhe a decisão tomada. Entrei na cela. As irmãs já se tinham deitado. A luz estava apagada. Entrei na minha cela, cheia de aflição e insatisfação. Não sabia o que fazer comigo. Lancei-me ao chão e comecei a rezar ardentemente, para conhecer a vontade de Deus. Havia silêncio em toda parte, como num sacrário. Todas as irmãs, tal como hóstias brancas, repousavam encerradas no cálice de Jesus, e apenas da minha cela Deus podia ouvir um gemido da alma. Não sabia que, sem permissão, não era permitido rezar na cela depois das 9. Passados uns instantes, a minha cela se encheu de claridade e, na cortina, tive a visão da face dolorosíssima de Jesus. Havia chagas vivas em toda a face e grandes lágrimas caíam na colcha da minha cama. Sem saber o que significava tudo isso, perguntei a Jesus: Jesus, quem vos infligiu tanta dor? E Jesus respondeu: Tu me infligirás tamanha dor se saíres dessa congregação. Chamei-te para este e não para outro lugar.
e preparei muitas graças para ti. Pedi perdão a Nosso Senhor e imediatamente mudei a decisão tomada. No dia seguinte era a nossa confissão. Contei tudo o que havia acontecido na minha alma, e o confessor respondeu-me que era a expressa vontade de Deus que eu permanecesse nessa congregação e não podia pensar numa outra ordem. A partir desse momento, sinto-me sempre feliz e contente. Pouco tempo depois disso, caí doente. A querida Madre Superiora enviou-me, juntamente com 2 outras irmãs, a Skolimov, não sei pronunciar, um pouco fora de Varsóvia, para passar as férias. Nesse tempo, perguntei a Nosso Senhor por quem mais deveria rezar. Jesus respondeu-me que na noite seguinte me daria a conhecer por quem deveria rezar. Vi o anjo da guarda, que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo, e, dentro deste, uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento, e perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me, unânimes, que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi a Mãe de Deus que visitava as almas no purgatório. As almas chamam a Maria, estrela do mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. A partir desse momento, me encontro mais unida às almas sofredoras. Por hoje é isso.